Viva está com a Hora da Verdade. O nosso convidado é Jerónimo de Sousa, é o secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem agradeço ter aceitado este convite para aqui estar connosco. Jerónimo, vamos ser o mais diretos possível para início de conversa. Já todos percebemos que a Conferência Nacional de Novembro do Partido Comunista Português será da máxima importância para o partido em termos de estratégia política. É nesta Conferência Nacional que o partido irá começar a preparar a sua sucessão na liderança? Bom, em relação à importância da conferência, colocou bem, tendo em conta que é um evento, um acontecimento que envolverá, portanto, entre 900 a 1000 delegados, num processo democrático de eleição em que os delegados são eleitos por 70 membros do partido. E, naturalmente, são as grandes questões da atualidade, a sua evolução, tanto a evolução no plano nacional, internacional, a situação que vivemos, a aproximação do orçamento do Estado. Digamos que estamos num momento importantíssimo para a realização desta conferência, a par da importância sobre outros dois vetores, que é, em primeiro lugar, o reforço do partido, da sua organização, da sua intervenção, da sua iniciativa, e, em segundo lugar, portanto, digamos, tendo em conta a gravidade da situação económica e social, nós mobilizarmos para a ação, tanto para a iniciativa e para a luta, tendo em conta os problemas sérios que atingem vastas camadas. Vários milhões de portugueses, portanto, que neste momento estão aflitos com a sua vida, portanto, apreensões profundas em relação aos seus salários, às suas reformas, às suas pensões, ao seu pequeno negócio, que naturalmente justificam um afinamento de perspectiva e a ideia de mobilizar para a luta, a ação, em torno particularmente de busca de melhores condições de vida. Mas em 100 anos de existência do partido, houve 3 conferências desse género, corrija-me se estiver enganada, mas e há uma urgência em definir o rumo do partido, a estratégia, depois de meses de quase pura agonia para os comunistas? É isso que se pretende fazer? Não, eu creio que o seu termo, a sua expressão mais ou menos dramática, enfim, não... Tendo em conta os resultados eleitorais e estes últimos meses, até por causa de tanta contestação sobre a posição na guerra da Ucrânia, não podemos usar essa expressão? Não, porque naturalmente hoje a nossa preocupação, a nossa inquietação tem a ver com a gravidade da situação económica e social, com a necessidade de lhe dar resposta na procura de soluções para os problemas que existem no país e, naturalmente, esta questão do reforço do partido, o reforço no plano social, mas também no plano do partido, da sua militância. O partido não fechou para férias, o partido não se confinou... Mas para obras, pelo menos. Para obras, com essa conferência. Obviamente, num quadro em que particularmente a pandemia teve o efeito que teve, em termos de confinamento das pessoas, nós não somos intocáveis. Isso foi um elemento concreto, portanto, que dificultou, tendo em conta as características deste partido, que na sua posição de solidariedade para com os trabalhadores, com os seus problemas, com a sua luta, é evidente que encontrou dificuldades, mas nunca fechamos, nunca nos isolamos. Mesmo com o mau resultado eleitoral para as legislativas, no entanto, nós continuamos, portanto, a agir, a intervir. E pode esta conferência, em vez, contrariando essa, ou pelo menos para pôr em prática essa ideia de que nunca nos fechamos, pode esta conferência servir para abrir mais o partido à sociedade?
o partido é um partido aberto à sociedade. Há de reparar, digamos que em termos de ação, de intervenção e peso social, o partido continua a ser uma força organizada, que não se limita a ir à luta, procura devolver, portanto, a esperança, a confiança de que é possível uma vida melhor e, partindo dos problemas concretos, partindo da realidade concreta, portanto, que vivemos, nós estamos em condições de afirmar que o PCP cá está, cá estará, continua, portanto, a ter um papel importante, que qualquer analista, comentador, portanto, cometerá um erro de análise, fazendo um enfoque exclusivo, único, em relação aos resultados eleitorais e, digamos, não reconhecendo o mérito da dinâmica da ação e da luta popular com os trabalhadores e com o povo. Há bocadinho não respondeu exatamente à pergunta que lhe coloquei sobre esta Conferência Nacional, que é de uma importância muito grande, toda a gente percebe, porque só houve 3 conferências do género em 100 anos do partido. E a pergunta que lhe colocava é se pode servir para o anúncio da sua sucessão ou se prepara a sua sucessão já depois de o Comitê Central, uma reunião que poderá até antecipar esta Conferência Nacional, de servir para abrir o caminho para o seu sucessor ou sua sucessora, enfim. Em primeiro lugar, a culpa foi minha, com certeza, não entendi parte da sua pergunta, mas em relação à conferência, reduzi-la, a essa questão, é evidente que não é uma visão correta daquilo que se pretende com a Conferência Nacional. Em primeiro lugar, porque envolve milhares de militantes do partido e amigos do partido nessa avaliação, nessa análise, tendo em conta perigos, tendo em conta dificuldades, problemas que exigem, portanto, uma intervenção que tenha esta vantagem de envolver esses milhares de militantes na reflexão própria, portanto, na sua concepção da realidade que vivemos, o seu contributo, portanto, e creio que esse é um mérito, porque podíamos resolver com uma reunião do Comitê Central, mas não, quisemos ir mais longe, porque indo mais longe, mais envolvimento dos militantes do nosso coletivo partidário, portanto, pode afirmar-se. Em relação à questão do secretário-geral, todos estamos de acordo, um dia será, portanto, e eu não sou, portanto, enfim, eterno, não é? Mas não penso na questão agora de substituir ou não substituir. Portanto, o que estamos a tratar é de uma conferência, de uma componente política partidária muito forte e o secretário-geral, enfim, aceita a responsabilidade que o Comitê Central lhe atribuiu e neste quadro, portanto, a Susana há de compreender que neste momento estou virada para intervir, para dar uma contribuição, para trabalhar para que a conferência seja um grande êxito. A questão é até quando, não é? Porque já disse em tempos, até aqui neste estúdio, também na Hora da Verdade, com o público, sim, que o melhor era fazer a tripla, que sai, fica ou fica mais um bocadinho. Não saiu, entretanto, nestes 2 anos, desde essa entrevista, esse bocadinho cumpre-se este ano? Não, obviamente, nesta matéria, como disse, não somos eternos. Naturalmente, eu tenho a consciência que, portanto, a vida, a questão da saúde, parece ser o fator subjetivo, mas não é. Enfim, viu-se isso nesta campanha das legislativas, até? A questão da saúde, viu-se isso, no sim, seu caso, portanto, na campanha das legislativas? Não há volta a dar. Portanto, começa a pesar-lhe?
Não digo que estou aqui fresco como alface, mas o que posso afirmar com grande convicção é que procuro responder, portanto, totalmente àquilo que, portanto, a direção do meu partido procura, portanto, em termos de avaliação da situação nacional e internacional, em termos da situação no partido, em termos das suas iniciativas. Continuo, portanto, enfim, em termos de agenda, portanto, a ter, portanto, uma ação, portanto, permanente. Naturalmente tenho que também, portanto, dar a minha contribuição no plano da Assembleia da República, como deputado. Mas tenciona manter-se até ao final da legislatura como deputado? Há sempre, portanto, motivos para afirmar, portanto, que não há certezas absolutas nessa vida. Portanto, obviamente pesa, portanto, tenho os anos que tenho, embora, portanto, reparem para a contradição do ser humano. Ninguém quer ser velho, mas todos fazem para lá chegar, incluindo vocês. Portanto, a relatividade, portanto, e a própria precariedade da vida é sempre determinante, independentemente da vontade e das forças do momento. Portanto, estou com uma grande tranquilidade. Portanto, um dia será, portanto, naturalmente, portanto, acontecerá essa. A questão é se é mais substituição. cedo ou se essa data ainda estará um bocadinho mais longe do que os próximos meses ou o próximo ano. A questão não me foi colocada pelo Comitê Central, nem pela direção do partido, em termos de organismos executivos. E foi colocada por alguém? E foi-lhe colocada por alguém? Não. Obviamente, em termos do militante, da militante, manifestações de simpatia, de preocupação em relação à saúde, mesmo até de muitos democratas, deputados, que se dirigem, portanto, com incentivo, mas as leis da vida, portanto, é que determinarão. E no sentido inverso, o Jerónimo de Sousa colocou essa questão ao Comitê Central? Não coloquei ao Comitê Central. Vou avaliando, vou analisando, e aquilo que sinto, e não estou aqui a dizer frases de circunstância, aquilo que sinto é um grande estímulo, portanto, uma grande camaradagem, portanto, até afeto de muitos militantes, dirigentes do partido, que consideram que é importante, portanto, enfim, continuar. Bom, mas há um continuar como militante e um continuar como líder. Apesar de tudo, são questões diferentes, não é? Sim, mas insisto muito nesta ideia. O Comitê Central não colocou, nem eu coloquei, portanto, obviamente, a questão de uma saída. Mas um dia será. Enfim, quase 18 anos como secretário-geral do partido, com vitórias, com derrotas, com recuos, com os avanços. Foi uma vida, digamos. E ninguém é de ferro, portanto, mesmo sendo metalúrgico, enfim, não... Trabalhava com o ferro, mas não é de ferro. Não sou de ferro. No domingo, quando questionado sobre esta conferência, disse, a dada altura, que estamos a viver um período muito difícil e muito apertado. O que é isso de tempo apertado? Tendo em conta a situação que vivemos hoje, quem não estiver preocupado está distraído. Mas está a falar sobre o próprio partido ou sobre a situação do país? Situação geral, internacional, nacional, mas particularmente da realidade em que nos movemos, em que agimos e lutamos. Há questões, portanto, que, do nosso ponto de vista, são preocupantes e até colocam perigos. Perigos de agravamento, e estamos a falar de coisas tão concretas como o aumento das reformas e das pensões, a necessidade de reforço dos salários, das reformas e das pensões, a questão, portanto, enfim, da taxação dos lucros, a questão da necessidade de controlar os preços, procurando até, portanto, que baixem e não como está a acontecer, portanto, em que
Não é preciso ser economista, portanto, basta uma pessoa, portanto, cotidianamente na sua vida, ir a um supermercado e descobrir que está a pagar muito mais com os salários sem terem evolução. E as pensões? Ora, portanto, esta solução que o Governo encontrou de pontualmente atribuir, portanto, enfim, uma medida assistencialista, ninguém pode estar contra elas. Nenhum trabalhador, nenhum reformado, portanto, a negará. Mas temos a consciência que não resolve os problemas. E vemos atualmente, aliás, eu fico impressionado como é que alguns grupos económicos, algumas empresas monopolistas, apresentem esses lucros abissais. E não me venham dizer que isto é propaganda, portanto, e palavras de circunstância. Lucros abissais, quando hoje, portanto, muitos portugueses estão trabalhando e empobrecendo. A insistência de taxar os lucros das grandes empresas. Catarina Martins, aqui neste programa do Hora da Verdade, a semana passada, propunha também que se taxassem os lucros inesperados, extraordinários, também da banca. Está de acordo com essa proposta, que será de resto discutida no Parlamento em outubro? Obviamente, uma proposta destas pressupõe uma visão de conjunto em relação a quem, enfim, está a beneficiar com a situação nacional e internacional e quem não está. E quando, por exemplo, em relação às reformas e às pensões, nós assistimos àquela manobra, portanto, enfim, nada brilhante do governo do PS, de avançar com meia pensão, indo buscar lá atrás, ou seja, portanto, receber agora meia pensão e quando chegar a 2023, final de 2023, verificar que, afinal, comeram os adiantados e não permitiram, digamos, essa recuperação do poder de compra partido designadamente pelos reformados e pelos pensionistas. E isto, portanto, fala-se muito no choque fiscal. Não há nenhum choque fiscal aqui em Portugal. O que existe é a injustiça fiscal. Ou seja, em que os trabalhadores pagam mais, em termos percentuais, naturalmente, e os grandes grupos económicos ganham mais. Está-se a aproximar a apresentação e a discussão do Orçamento do Estado e o Partido Comunista Português perdeu influência institucional e influência política na sequência das legislativas. Não há margem para negociar com o Governo e com o Partido Socialista nos próximos meses, nos meses que se avizinham? Bom, a negociação decorre do funcionamento normal da Assembleia da República, em que somos convocados para, no quadro do Orçamento do Estado, alertar para aquilo que entendermos que é errado ou insuficiente e simultaneamente estarmos disponíveis para o apoio a medidas positivas que são necessárias para o nosso povo e para o nosso país. E nesse quadro, portanto, no plano institucional, portanto, será esse o espaço. Será esse, da nossa parte existe. Portanto, naturalmente com proposta, com iniciativa. Mas que decorre da própria vida, mas não decorre agora de qualquer negociação, portanto, que possa existir de fora do Parlamento. Estão estragadas as relações com António Costa? No plano pessoal, havia uma relação pessoal. Obviamente, portanto, existe o relacionamento natural, portanto, civilizado, que se exige. Portanto, já não é a mesma coisa? No debate parlamentar. Não, porque a vida veio dar razão ao PCP. Em relação ao Orçamento do Estado, lembra-se que nós tínhamos 3 questões fundamentais. Era a questão aumento dos salários, das reformas e das pensões. Era a questão da caducidade da contratação coletiva. Era, enfim, o reforço dos serviços públicos, designadamente do Serviço Nacional de Saúde. 3 questões que colocámos em cima da mesa, portanto, numa perspectiva de evolução
dando conta até do caminho que tem sido seguido nos últimos anos. O PS não quis. O PS manteve-se irredutível em relação a três questões que eu digo, para além de outras, mas estas questões cruciais, não deu resposta. Antes, pelo contrário. Portanto, enfim, saiu desse processo, portanto, proclamando que nós queríamos o céu e a terra e que, enfim... Entretanto, já correu já houve eleições e já houve um resultado eleitoral. Deixe-me só pegar nisto e ir um bocadinho mais lá para trás, precisamente por causa do resultado eleitoral. Este resultado eleitoral das legislativas, que reduziu o partido, ou a representação parlamentar do partido, a 6 deputados, tendo em conta isso, o PCP está em risco de desaparecer eleitoralmente? Ou seja, a prazo uma eventual saída do PCP do Parlamento significaria uma espécie de regresso à clandestinidade? Estou a exagerar? Sim, sem dúvida, porque embora eu lhe diga que desde a fundação do partido não imagina quantas vezes, tanto o governo fascista e a polícia política, antes de Abril, claro, anunciou, portanto, o fim do PCP. E aquilo era duro. E agora, houve essa conversa também? Não, portanto, enfim, embora alguns que quisessem criar esse ambiente, portanto, naturalmente, é uma situação totalmente diferente. Diferente, não há comparação. Embora, portanto, muitas vezes, no debate político, nas propostas que se apresentam, nos objetivos que se pretendem, fiquemos preocupados. Quando se coloca aqui questões que têm a ver com o caráter universal da segurança social, com a questão da necessidade de valorização do trabalho e dos trabalhadores, sendo insuportável e inadmissível que hoje uma pessoa, portanto, um homem e uma mulher, portanto, vão trabalhar, portanto, e fiquem mais pobres. Portanto, nós consideramos que isto é preocupante, porque depois dão saltos qualitativos. Ouvimos falar outra vez da revisão constitucional. Em que sentido? Segurança social a aparecer, isto quando o FMI começa a falar destas coisas, devemos ficar preocupados. A questão das leis eleitorais, ou seja, desequilibrar, portanto, o sistema, portanto, que vigora, portanto, há muitas décadas em relação ao peso de cada voto. Também, portanto, as questões, portanto, do Serviço Nacional de Saúde e, enfim, as questões da própria Justiça, que precisam de uma resposta mais qualificada, mais reforçada. Mas é curioso, portanto, eu deixo-vos esta reflexão. Porquê? Leis eleitorais, justiça, serviços públicos, designadamente o Serviço Nacional de Saúde, e aquilo que para o capital, portanto, seria o bife do lombo, a sustentabilidade da segurança social, digamos, com o fatiamento das contribuições para a segurança social, com uma segurança social para os pobrezinhos e outras para aqueles que pudessem capitalizar, portanto, de uma forma mais elevada. Se isto fosse por diante, perceberíamos, enfim, o drama que seria, não é? Particularmente para as futuras gerações. Essas são as políticas, mas das eleições, além de ter saído uma maioria absoluta, é um facto, houve também um crescimento da extrema-direita. Essa é uma preocupação para o PCP, menor do que a preocupação por falta dessas políticas, não por falta, mas não, obviamente, por causa dessas políticas? São preocupações diferentes. Nós continuamos a considerar que a questão central continua a ser que rumo é que queremos para o nosso país numa perspectiva de desenvolvimento económico e social. Essa é uma questão central.
e, simultaneamente também, portanto, em relação à questão do crescimento de forças reacionárias que, neste estilo para o qual, portanto, a própria Assembleia não estava preparada, digamos, procurarem, enfim, afirmar-se, portanto, conquistar terreno com base, digamos, naquilo que é mais fácil, com o populismo, com, portanto, com o FRA, portanto, enfim. Vemos esses partidos a fazer crescer a sua base de apoio, até eleitoral, quer de militantes, quer de simpatizantes. A militância para o PCP está a tornar-se um problema. O recrutamento de pessoas para o partido está a tornar-se um problema. Não, eu digo não convicto. Mas na resolução sobre a conferência há várias passagens sobre a necessidade de reforço do número de militantes, de formação de novos quadros. Há aqui um alerta ou sobre a sobrevivência do partido? Precisa de sangue fresco para não desaparecer? Não. Mesmo quando conseguimos resultados eleitorais bons, o nosso objetivo de reforço do partido continua a ser uma linha estratégica, fundamental. A militância tem, de facto, um mérito democrático de intervenção, participação e iniciativa na vida nacional e, por isso mesmo, portanto, nós continuamos a considerar, seja em tempos de avanço, seja em tempos de recuo, nós procuramos, portanto, que através da militância, dizer, portanto, já agora, portanto, este ano, cerca de 2.000 novos militantes aderiram ao partido, dizer, portanto, que, curiosamente, vêm muitos jovens. Mas no ano do não centenário... Não é a festa, é a JCP, portanto, é o PCP. No ano do centenário o objetivo era angariar 5.000 novos militantes. Eu entendo, foi também, apanhou a pandemia, etc. Mas agora a resolução fala em angariar 1.000 novos militantes durante este ano. Isto não é um pouco baixar os braços? Não. Conseguiram esses 5.000 no ano do aniversário ou não? Essas contas, portanto, não faço com rigor, portanto, peço que me perdoe, mas este elemento mais recente, portanto, de facto, são 2.000 novos militantes. Eu acho que isto... E quantos é que saíram? Tem essa ideia? Olha que não saíram tantos como você pensa. Mas têm essas contas? Não pode dizê-las? Não, porque não andamos... Portanto, da organização regional em organização regional, contar cabeças. Não fazemos Entraram isso. Entraram 2.000, mas não saíram 2.000, por exemplo? Sim, não saíram 2.000, de certeza. De certeza. Obviamente, portanto, inquietações, preocupações, participação em reuniões, portanto, com sentido crítico, mas nós temos uma confiança muito grande nessa militância. E depois temos prova provada. Portanto, eu creio que a festa do Avante, em termos de militância, é disso que estamos a falar, tem, portanto, uma característica ímpar em termos de construção e realização da festa do Avante. Não somos nós que dizemos, são as próprias delegações estrangeiras que vêm e não são capazes de entender como é que é possível que tanta gente, enfim, nós tivemos 1.000 militantes a trabalhar, portanto, nos fins de semana, na construção da festa, mas, portanto, o próprio comício, num quadro, e não queria entrar por aqui, portanto, a nossa entrevista é mais importante que essas coisas, num quadro de ofensiva, de minimização, apocamento da festa e até ameaça. Por causa da posição em relação à Ucrânia? Não é nada por causa da posição da Ucrânia, é que o partido é o que continua a ser, portanto, enfim, o inimigo principal dos grandes interesses do... Está a falar novamente daquele preconceito anticomunista de que tantas vezes que refere. É verdade. Sabe, aliás, com esta contradição, neste período, o secretário-geral do PCP anda perfeitamente como qualquer cidadão ou cidadã,
Portanto, tem que ir ao supermercado, tem que ir, portanto, à farmácia, tem que tratar da sua vida doméstica, naturalmente, não é? Particularmente para quem não tem criados, nem empregados, enfim. E tinha, portanto, sempre este sentimento contraditório, que as pessoas, portanto, me falavam, se dirigiam a mim, às vezes até com sentido crítico, fosse em relação à Ucrânia, fosse em relação a outra matéria, mas, de uma forma geral, uma estima que não se perdeu. Lá com as suas coisas, portanto, as suas opiniões, a que eu procuro responder, portanto, enfim, ou não, mas este sentimento de que as pessoas podem, neste momento, ter um sentimento muito crítico em relação à questão da Ucrânia. Mas têm, no fundo, uma ideia muito enraizada. É que o Partido Comunista Português faz falta. E em relação à sua pergunta, portanto, dizer que é esse sentimento, pode dizer que é carregado de subjetividade, admito, mas esse sentimento de que este partido faz falta aos que menos têm e menos podem, faz falta a quem trabalha, a quem vive da sua reforma, da sua pensão, do seu pequeno negócio, muitos desses que nem são militantes do partido, e outros são, têm essa concepção de fundo. O PCP faz falta à democracia portuguesa, faz falta a quem trabalha ou trabalhou. Mas é certo que as críticas e esse sentimento anticomunista, como lhe chama, cresceu nos últimos meses. A esta distância, alguma vez se arrependeu de não ter tido uma posição menos defensiva da Rússia e pelo contrário, ter, afinal, uma posição mais assertiva de anti-guerra, porque, na prática, o PCP é contra a guerra, contra qualquer guerra. Esperou cerca de 2 semanas até ao comício do Campo Pequeno, numa altura em que as reações e contra-reações, enfim, nesta voracidade noticiosa, requerem uma posição, se calhar, um bocadinho mais cedo. Não se arrepende de nada nesse processo? Nós gostamos de tomar posição com seriedade e sustentabilidade. Podemos não acertar sempre, mas em nome do rigor, portanto, e da verdade, nós avaliamos o problema, portanto, discutimos coletivamente e tomamos posição. Porque essa coisa de beneficiar a Rússia, eu, por mim, fico quase... Eu não disse beneficiar, disse uma posição menos defensiva da Rússia. Espantado, porque, de facto, em relação à guerra, portanto, o documento do Comitê Central, aprovado, portanto, este fim de semana, demonstram, portanto, que é necessária uma solução política, uma solução que termine com a guerra, para bem dos povos da Ucrânia, da Rússia, portanto, para bem dos povos do mundo, e que, portanto, esse esforço de procura da paz, portanto, é um esforço onde se encontra e onde se encontrará o PCP. E não me venham dizer que esta posição de defesa da paz é assim tão absurda, enfim, a não ser que já se considerem as declarações, por exemplo, do Papa, como, portanto, enfim, absurdas. Quando defende a paz. Faria tudo nos timings que o PCP fez? Eu não faço aquilo que constitui perspectiva, orientação do partido, onde eu me revejo porque participei. Portanto, e, simultaneamente, ter esta preocupação em relação à situação internacional, por exemplo, esta preocupação em relação às sanções, em relação às medidas que vão ter um efeito tremendo na vida de milhões de seres humanos, em que se coloca sempre esta pergunta: quem é que está a ganhar e quem é que está a perder? E depois olha-se para aqui, para o nosso país, enfim, tem o peso que tem, mas um país cheio de potencialidades, cheio de possibilidades de desenvolvimento, de produção nacional, está a afundar-se. Já agora, por falar nisso, o Presidente da República começou este fim de semana a pedir, fazer alguma pressão para que o Governo antecipe o cenário macroeconómico que vai apresentar no Orçamento do Estado. Também tem esta pressa de Marcelo Rebelo de Sousa em saber qual é que é o cenário macroeconómico que o Governo espera para o próximo ano,
e que irão justificar as medidas que forem apresentadas? Acho que é uma curiosidade natural. Todos nós queremos conhecer essas perspectivas, não só as perspectivas macroeconómicas, mas depois tudo o que decorre delas. Mas tudo Faltam aquilo... 3 semanas. Qual é a pressa? Sim, qual é a pressa? Portanto, obviamente, porque o governo vai ter um problema de explicar aos portugueses, mesmo nessa visão macro, né? Que depois, trocado por miúdos, passa o termo, o que é que vai fazer dentro dos aumentos da administração pública, o que é que vai fazer, portanto, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação à própria Segurança Social. Porque isto são medidas de conteúdo macroeconómico que precisa de resposta. Também está convencido que o crescimento económico vai desacelerar no próximo ano? Eu não sou economista. Mas tem economistas no PCP que com certeza estão a trabalhar nesses cenários. Exatamente, mas já o transmiti publicamente e volto a insistir. Esta perspectiva aqui que o Governo apresenta, as declarações, incluindo de alguns ministros, demonstram que isto pode ir para uma situação mais difícil, mais agravada. E isso não descansa nem alegra ninguém, penso eu. Mas quais são as opções do Governo? Em termos de crescimento económico, enfim. Espero que esteja enganado. Espero, né? Para bem do meu país, portanto, que esteja enganado. Mas não. Portanto, a realidade é mais forte do que o desejo, do que o sonho. E, nesse sentido, portanto, nós consideramos que o Governo deveria, portanto, olhar para os problemas e procurar resolvê-los e não mitigá-los com medidas avulsas, Como é que tem visto esta atitude do Presidente da República para com o Governo? Enfim, já vamos em meio ano de maioria absoluta. Está à espera, ou estaria à espera, que Marcelo Rebelo de Sousa fosse um contrapeso entre o país real e o Governo, fosse um contrapoder? Ou, enfim, está contente com este quase passeio no parque a dois? O Presidente da República, em algumas coisas, é sempre imprevisível. Mas podemos dizer que neste momento e nestes últimos tempos tem, digamos, desenvolvido, portanto, uma intervenção com conteúdos que mais se aproximam do PSD do que com o PS. É o fator Montenegro, é isso que está a dizer? Não, é o fator direita, o fator, enfim, de alternância, que com certeza, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa pretenderá, mas eu não quero fazer juízos de valor, mas a verdade é que nota-se aqui, portanto, eu diria uma ajuda ao PSD. Um reajuste, não é? Para contribuir para o reforço do PSD. Temos uma maioria absoluta que, em princípio, se tudo correr bem, ou normalmente, durará 4 anos. Acredita que esses 4 anos de legislatura vão ser cumpridos realmente? Ou a crise, a tensão social, ou o Presidente da República, ou uma qualquer decisão do Primeiro-Ministro e do PS, ou tudo misturado, podem encurtar os prazos? Bom, naturalmente sabemos que fundamentalmente está nas mãos do governo do PS persistir e prosseguir ou não. Eu digo isto porque olho para o passado, portanto, para as maiorias absolutas, incluindo o Partido Socialista, onde, por um processo de implosão, enfim, aconteceu o que aconteceu. Então não descarta, não é? Que a coisa... Não descarta que a legislatura possa ficar a meio de caminho. Isso é evidente que há fatores, às vezes, que nós não dominamos e que acontecem. Eu não quero aqui fazer uma sessão de espiritismo, portanto, a fazer previsões. Em junho de 2020 dizia-nos aqui que não via no horizonte qualquer crise política e que não haveria eleições antecipadas em 2021 e afinal elas acabaram por acontecer em 2022. Sim, porque nessa altura havia uma disponibilidade, uma abertura do Partido Socialista para a consideração de
de uma evolução positiva, de propostas de conteúdo social importantíssimas, de que não nos arrependemos. Não nos arrependemos da gratuidade dos transportes, das creches, do aumento do salário mínimo nacional, dos manuais escolares, enfim, um conjunto de avanços importantíssimos para a vida dos portugueses. A grande questão é que houve um momento que o Partido Socialista não nos peça mais isso. Estamos mesmo a terminar e há pouco pareceu-me que queria dizer que o Partido Socialista, como partido que é muito plural, tem muitas tendências lá dentro também, pode ser motor de uma mudança qualquer também. Bom, eu insisto, não faço futurologia, mas há aqui uma experiência histórica recente, não é? Enfim, dos anos de Abril, a partir do primeiro governo de Mário Soares, em que, com resultados eleitorais substanciais, e, no entanto, houve processos de crise interna, portanto, de pulverização, que depois, enfim, levou, portanto, o PS a fazer uma cura d'água, chegou a direita a governar, atualmente não existe um bloco, uma maioria absoluta do Partido Socialista. De pedra igual, portanto, o PS diz que sim, mas eu, portanto, continuo a considerar que se não resolver, portanto, e não é por causa da ação do PCP ou do Bloco, ou até mesmo do Chega ou do IL, não. Portanto, o Partido Socialista ou dá resposta aos problemas nacionais, aos problemas dos trabalhadores e do povo, ou então, naturalmente, sofrerá as consequências e a erosão que resulta de uma política social que não corresponde àquilo que são aspirações profundas. Está assim terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do Partido Comunista Português, a quem, mais uma vez, agradecemos a disponibilidade para aceitar este convite. Eu é que agradeço essa vossa disponibilidade para